O Natal chega como uma promessa coletiva de alegria. Mas, para muita gente, ele funciona como um amplificador de tudo o que ficou mal resolvido ao longo do ano. As luzes acendem, as mensagens se repetem, os rituais se impõem, e de repente surge um peso difícil de explicar. Não é tristeza simples, nem ingratidão. É a sensação de estar desalinhado com o clima obrigatório de felicidade. Como se houvesse algo errado em você por não conseguir sentir o que todos parecem sentir com tanta facilidade. Essa dor raramente é falada porque o Natal carrega um status simbólico quase intocável. Questioná-lo soa como fraqueza emocional ou negatividade. Então as pessoas se calam. Sorriso por fora, conflito por dentro. O que dói não é a data em si, mas o confronto inevitável com expectativas, ausências e comparações que o resto do ano permite disfarçar. O Natal obriga você a olhar para a própria vida a partir de um ideal que nem sempre corresponde à realidade. Quando esse choque acontece, surgem perguntas silenciosas. Por que minha família não se parece com a dos outros? Por que me sinto sozinho mesmo cercado de pessoas? Por que essa noite específica faz tantas memórias retornarem ao mesmo tempo? O Natal não cria esses sentimentos, mas cria o cenário perfeito para que eles apareçam. Ele suspende a rotina e força um balanço emocional que muitos não estão prontos para fazer. Este vídeo não é um ataque ao Natal. É uma tentativa de compreender por que uma data associada ao afeto pode gerar tanta dor escondida. Porque só quando a dor é reconhecida, ela deixa de se transformar em culpa. E só quando a culpa cai, é possível atravessar essa época com mais honestidade consigo mesmo. O Natal funciona como um espelho emocional porque ele interrompe o fluxo normal da vida. Durante o ano, você se mantém ocupado. Trabalha, resolve problemas, cumpre compromissos, empurra sentimentos para depois. Em dezembro, essa estrutura enfraquece. O tempo desacelera, os rituais se aproximam, e aquilo que estava sendo ignorado ganha espaço. O espelho aparece quando não há mais distração suficiente para evitar o que você sente. Esse espelho não mostra apenas emoções isoladas, mas a distância entre o que você vive e o que acredita que deveria viver. Relações, conquistas, vínculos, histórias pessoais. Tudo é comparado a um modelo idealizado que circula nas propagandas, nas redes sociais e nas conversas familiares. Quando essa comparação acontece, a dor não vem da falta em si, mas da percepção de que algo importante não se encaixou como esperado. Para quem vive bem suas relações, o espelho pode confortar. Para quem carrega ausências, conflitos ou perdas, ele intensifica. O Natal ilumina essas diferenças porque ele é construído como um ritual de pertencimento. E quando você não se sente pertencente, o contraste se torna impossível de ignorar. Não se trata de desejar o que o outro tem, mas de perceber o que falta em você naquele momento. Esse espelho também revela feridas antigas. Expectativas criadas na infância, imagens idealizadas de família, promessas emocionais nunca cumpridas. Tudo isso retorna quando a data se aproxima. Não como lembrança neutra, mas como cobrança silenciosa. O Natal expõe essas camadas porque ele não permite neutralidade. Ele exige sentimento. E quando o sentimento não corresponde ao roteiro, a dor aparece. Existe uma pressão silenciosa no Natal que raramente é nomeada. A obrigação de estar bem. Não é um convite à alegria. É uma exigência social. Você sente que precisa demonstrar gratidão, leveza, entusiasmo, mesmo quando está cansado, triste ou confuso. Essa exigência não aparece como ordem direta, mas como clima, como expectativa implícita. Como um acordo coletivo de que, nessa data, sentimentos negativos não deveriam existir. Essa pressão cria um conflito interno profundo, porque você não deixa de sentir o que sente só porque o calendário mudou. Mas, ao mesmo tempo, percebe que não há espaço social para expressar isso sem ser mal interpretado. Então você reprime, disfarça, ajusta o comportamento para caber no ambiente. O sofrimento não vem apenas da emoção difícil, mas do esforço constante de escondê-la para não quebrar o clima dos outros. Quando a felicidade vira obrigação, a tristeza vira culpa. Você começa a se perguntar por que não consegue aproveitar como deveria. Por que não se sente grato o suficiente? Por que algo em você parece desalinhado com o momento? Essa autocrítica aumenta a dor porque transforma um estado emocional legítimo em falha pessoal. Você não está apenas triste. Está errado por estar triste.
Essa dinâmica afasta as pessoas de si mesmas justamente quando mais precisariam de acolhimento interno. Em vez de ouvir o que sentem, tentam corrigir o sentimento. Em vez de compreender, tentam normalizar. O Natal, então, deixa de ser um espaço de encontro e passa a ser um palco. E quanto mais você representa, mais distante fica da própria experiência. Essa é uma das razões pelas quais o Natal dói tanto. Não pela ausência de alegria, mas pela exigência dela. Não pela tristeza em si, mas pela falta de permissão para senti-la. Quando não há espaço para ser honesto emocionalmente, até uma data criada para o afeto pode se tornar um peso difícil de sustentar. A comparação que o Natal provoca raramente é explícita. Ninguém senta à mesa dizendo que está avaliando a própria vida em relação à dos outros. Mas isso acontece em silêncio. Nas conversas sobre filhos, relacionamentos, planos, conquistas. Nas fotos compartilhadas. Nos relatos aparentemente inocentes. Tudo vira referência. E quando você se percebe fora desse padrão, a sensação de inadequação se instala sem pedir permissão. Essa comparação dói porque ela acontece em um território emocional sensível. O Natal não fala apenas de resultados, fala de pertencimento. Ele sugere que existe uma forma correta de viver essa data, e quem não se encaixa nesse modelo sente que falhou em algo essencial. Não é sobre ter menos coisas, mas sobre ter menos histórias para contar, menos vínculos para mostrar, menos certezas para sustentar. O mais cruel é que essa comparação ignora contextos. Ignora trajetórias individuais, perdas silenciosas, escolhas difíceis, ciclos diferentes. Ela reduz vidas complexas a recortes momentâneos. E mesmo sabendo disso racionalmente, o impacto emocional permanece. Porque o Natal amplifica a ideia de que todos deveriam estar no mesmo ponto, vivendo a mesma fase, sentindo a mesma coisa. Esse mecanismo gera um tipo específico de solidão. Você está cercado de pessoas, mas sente que sua experiência não cabe naquele espaço. Sente que precisa editar sua própria história para não destoar. E essa edição constante cria distanciamento interno. Você se sente invisível dentro da própria presença. Quando a comparação se torna regra, o Natal deixa de ser encontro e vira avaliação. E poucas coisas machucam tanto quanto sentir que sua vida está sendo medida em um momento em que tudo o que você precisava era compreensão. A dor não nasce do outro, mas do choque entre quem você é agora e quem você acredita que deveria ser. Quando o Natal se aproxima, as ausências ganham volume. Pessoas que não estão mais ali, relações que nunca se formaram, vínculos que se romperam ou que nunca foram profundos o suficiente. Durante o ano, essas faltas se diluem na rotina. Mas no Natal, elas se tornam centrais, porque a data é construída em torno da ideia de reunião. Quando a reunião não acontece como esperado, o vazio se destaca. Essa dor não é apenas saudade, é confronto. Confronto com histórias que não se realizaram, com mesas que ficaram menores, com lugares que ninguém ocupou. Mesmo quem está acompanhado pode sentir isso. Porque a ausência não é só física. Há ausências emocionais, conversas que nunca aconteceram, reconciliações que não vieram, proximidades que ficaram no desejo. O Natal traz tudo isso para o centro da cena. O silêncio que surge nesses momentos não é confortável. Ele carrega perguntas difíceis. Por que essa relação não existe como eu imaginava? Por que essa pessoa não está aqui? Por que certas distâncias permaneceram? Essas perguntas não encontram resposta fácil, e é exatamente por isso que doem. O Natal não oferece distração suficiente para escapar delas. Muitas pessoas tentam preencher essa ausência com excesso. Excesso de comida, de conversa, de movimento, de entretenimento. Mas o excesso apenas encobre, não resolve. A ausência continua ali, sentada à mesa, participando de tudo. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela se impõe. Essa é uma das razões pelas quais o Natal machuca tanto. Ele não cria a falta, mas a torna visível. Ele coloca luz onde antes havia sombra. E ao fazer isso, força um encontro com perdas que ainda não foram integradas. Não para punir, mas para lembrar que certas dores precisam ser reconhecidas antes de poderem ser atravessadas. O Natal funciona como um ritual de pertencimento. Ele não é apenas uma data no calendário, mas um símbolo coletivo que comunica quem está dentro e quem está fora. Mesas cheias, tradições repetidas, histórias compartilhadas. Tudo reforça a ideia de grupo. Para quem se sente pertencente,
Isso acolhe. Para quem não se sente, isso expõe. O Natal deixa claro que pertencer não é automático, é relacional. Quando você não se reconhece nos vínculos ao redor, a dor não vem da solidão em si, mas da sensação de deslocamento. Você está presente, mas não se sente parte. Participa, mas não se conecta. Escuta, mas não se vê representado. Esse tipo de experiência cria uma fratura interna difícil de explicar, porque externamente tudo parece normal. Internamente, porém, surge a pergunta silenciosa: onde eu realmente me encaixo? O pertencimento que o Natal simboliza também carrega expectativas herdadas. A ideia de família ideal, de união constante, de proximidade incondicional. Quando sua realidade não corresponde a esse modelo, você sente que falhou em algo que deveria ser natural. Mas pertencimento não é garantia biológica nem obrigação social. Ele é construção. E nem sempre acontece nos lugares onde disseram que aconteceria. Essa discrepância entre símbolo e experiência gera desconforto profundo. Você começa a questionar se o problema está em você, se falta algo na sua capacidade de se vincular, de se adaptar, de se sentir em casa. Esse questionamento machuca porque toca diretamente na identidade. O Natal, ao reforçar o ideal de pertencimento, acaba escancarando as feridas de quem ainda está buscando um lugar emocional para chamar de seu. Esse bloco revela que a dor do Natal não está na ausência de pessoas, mas na ausência de conexão real. E entender isso é essencial para não transformar um sentimento legítimo em autocrítica injusta. Nem todo mundo pertence onde está. E isso não é falha. É apenas parte de uma trajetória que ainda está em construção. Existe uma dor específica no Natal que vem acompanhada de culpa. Não basta se sentir triste, deslocado ou cansado. Você ainda sente que não deveria se sentir assim. Afinal, é Natal. Uma data carregada de simbolismo, afeto e gratidão. Quando a emoção não corresponde a esse ideal, surge a sensação de inadequação emocional. Como se houvesse algo errado com você por não conseguir entrar no clima. Essa culpa é silenciosa e corrosiva. Ela faz com que você questione a legitimidade do que sente. Em vez de ouvir a própria emoção, você tenta corrigi-la. Em vez de acolher o desconforto, você o julga. A tristeza deixa de ser apenas tristeza e passa a ser falha moral. Falta de gratidão. Falta de maturidade. Falta de espírito natalino. Esse julgamento interno aprofunda a dor, porque transforma um sentimento humano em algo que precisa ser escondido. O problema é que emoções não respondem a datas simbólicas. Elas respondem à história de cada pessoa, às perdas acumuladas, às relações mal resolvidas, às expectativas frustradas. O Natal apenas concentra tudo isso em um único ponto do ano. E, quando você se obriga a sentir algo que não sente, cria uma divisão interna. Uma parte de você vive a data, a outra se observa de fora, se cobrando, se anulando. Essa divisão gera exaustão emocional. Você se cansa não apenas do que sente, mas do esforço constante de parecer diferente do que está por dentro. O sorriso vira tarefa. A presença vira obrigação. O afeto vira desempenho. E quanto mais você atua, mais distante fica da própria experiência real. Entender isso muda completamente a relação com o Natal. Porque a dor não está em não sentir alegria, mas em não se permitir sentir o que é verdadeiro. A culpa cai quando você reconhece que não existe emoção certa para uma data específica. Existe apenas a emoção possível naquele momento da sua vida. E permitir essa honestidade interna é o primeiro passo para atravessar o Natal sem se abandonar no processo. O Natal também revela verdades difíceis sobre as relações que você mantém. Não apenas sobre quem está presente, mas sobre como está presente. Conversas superficiais, afetos mecânicos, conflitos antigos varridos para debaixo do tapete. A data cria a ilusão de união, mas para muitos, ela apenas expõe o que foi sustentado ao longo do ano sem real proximidade. O encontro acontece, mas a conexão não. Essa exposição dói porque desmonta narrativas internas. Você percebe que certas relações sobrevivem mais por hábito do que por vínculo. Que o afeto é esperado, não construído. Que a convivência não garante intimidade. O Natal, ao concentrar tudo em poucas horas, retira as distrações que normalmente mascaram essas distâncias. O silêncio entre uma frase e outra passa a dizer mais do que qualquer discurso.
Para algumas pessoas, esse momento ativa conflitos antigos. Para outras, ativa a constatação de que nada mudou, apesar do tempo. Nenhuma conversa difícil foi feita, nenhum limite foi colocado, nenhuma reconciliação real aconteceu. O Natal funciona como uma espécie de auditoria emocional. Ele não cria problemas, apenas revela o estado atual das relações. O impacto disso é profundo porque toca diretamente na sensação de segurança emocional. Relações são, para muitos, a base de pertencimento e estabilidade. Quando você percebe que essas bases são frágeis ou artificiais, surge um sentimento de desalinhamento difícil de nomear. Você começa a questionar não só os outros, mas seu próprio lugar dentro dessas dinâmicas. Esse bloco não é sobre culpar famílias ou pessoas específicas. É sobre entender que o Natal expõe aquilo que foi evitado durante o ano inteiro. Conversas que não aconteceram, verdades que não foram ditas, limites que não foram respeitados. E reconhecer isso não é destrutivo. É o primeiro passo para parar de romantizar relações que precisam ser encaradas com mais honestidade. Existe uma solidão que não tem relação direta com estar sozinho. Ela aparece justamente quando você está cercado de pessoas, mas não se sente visto, compreendido ou conectado. No Natal, essa solidão se intensifica porque a data promete exatamente o oposto: proximidade, troca, afeto explícito. Quando essa promessa não se cumpre, o contraste machuca mais do que a ausência pura e simples. Essa solidão é difícil de explicar, porque, externamente, tudo parece correto. Você está presente, participa, conversa, responde. Mas internamente, existe um distanciamento silencioso. É como se você estivesse observando a cena de fora, sem conseguir entrar de verdade. Essa sensação não nasce da falta de pessoas, mas da falta de ressonância emocional. Você não se reconhece no que está sendo vivido ali. O Natal amplifica esse sentimento porque ele não deixa espaço para neutralidade. Ele exige envolvimento. Exige emoção compartilhada. E quando você não consegue acessar esse nível de conexão, começa a se perguntar se o problema está em você. Se está quebrado. Se é incapaz de se sentir próximo. Essa autocrítica aumenta o isolamento, porque transforma uma experiência relacional complexa em defeito pessoal. Essa solidão também revela algo importante. Conexão não é quantidade, é qualidade. Estar rodeado não garante pertencimento. Compartilhar o mesmo espaço não cria intimidade automaticamente. O Natal apenas expõe essa verdade de forma mais intensa, porque tudo acontece de uma vez, sem intervalos para a fuga. A data escancara o que já estava ali, mas diluído ao longo do ano. Reconhecer essa solidão sem se julgar é fundamental. Ela não é sinal de falha emocional, mas de sensibilidade. Indica que você percebe a diferença entre presença física e presença real. E perceber isso, embora doloroso, é um passo importante para não se contentar com vínculos que não te alcançam. O Natal dói quando você sente que está perto de todos, mas longe de si mesmo. Entender isso transforma a solidão em informação, não em condenação. Finalmente, existe um outro jeito de atravessar o Natal que quase nunca é mencionado. Um jeito que não exige alegria forçada, nem gratidão performática, nem participação automática em rituais que não fazem sentido para você. Esse caminho começa quando você para de usar a data como medida de quem você deveria ser e passa a usá-la como um ponto de observação honesto sobre onde você está. Atravessar o Natal com mais consciência não significa rejeitar a data, mas retirar dela o poder de julgamento. Significa aceitar que nem todo ano será igual, que nem toda fase permite celebração, que nem toda história está pronta para ser comemorada. Em vez de lutar contra o que sente, você aprende a escutar. Em vez de se culpar por não corresponder ao clima coletivo, você reconhece seus próprios limites emocionais. Esse movimento muda tudo, porque devolve a você a autonomia sobre a experiência. O Natal deixa de ser uma prova emocional e passa a ser apenas um dia simbólico, atravessado conforme a verdade interna de cada um. Você pode estar mais silencioso, mais introspectivo, mais distante, e ainda assim estar inteiro. A data perde a função de cobrar e ganha a função de revelar, sem violência, sem exigência. Quando essa virada acontece, a dor diminui não porque tudo se resolve, mas porque você para de se abandonar para sustentar expectativas externas.
Você se permite viver o Natal possível, não o ideal. E isso, por si só, já é um gesto de cuidado profundo. O Natal dói menos quando deixa de ser um palco e se torna apenas um espelho. Um espelho que você olha sem se atacar, sem se comparar, sem se exigir além do que pode oferecer naquele momento. Essa é a travessia mais honesta. Não a da felicidade obrigatória, mas a da presença consciente. E para muita gente, é exatamente essa presença que transforma uma data dolorosa em algo suportável, humano e, aos poucos, mais leve. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.